Uma produção, Canal Além do Tempo. A história dos piratas reais é muito mais sombria e surpreendente do que qualquer filme que já tenhamos visto. Quando pensamos em piratas, a imagem que vem à mente geralmente é influenciada por produções de cinema, personagens caricatos, roupas chamativas, papagaios no ombro e aventuras cheias de tesouros escondidos. Mas a realidade foi bem diferente. Hoje, vamos atravessar os mares da história para entender quem foram os verdadeiros piratas, o que fizeram, por que se tornaram tão temidos e como mudaram o rumo da política, da economia e até mesmo da cultura. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a verdade sobre os piratas, que é muito mais obscura do que qualquer ficção. Quando falamos em pirataria, não estamos tratando apenas de homens livres navegando em busca de ouro e glória. Na realidade, a pirataria foi um fenômeno global, presente em várias culturas e em diferentes períodos da história. Desde os tempos da Grécia Antiga até os séculos de colonização europeia, os piratas sempre existiram. No entanto, o período mais famoso ficou conhecido como a Idade de Ouro da Pirataria, que ocorreu entre os anos de 1650 e 1730. Foi nesse tempo que nomes como Barba Negra, Anne Bonny, Calico Jack e Henry Morgan se tornaram lendas. Mais longe de serem apenas figuras folclóricas, esses indivíduos representavam um problema político e econômico real para impérios poderosos como Inglaterra, Espanha, França e Holanda. Para compreender a ascensão da pirataria nesse período, precisamos lembrar do contexto histórico. O século XVII e o início do século XVIII foram marcados pela expansão colonial. O continente americano estava sendo explorado e colonizado, as riquezas do Caribe, da América Central e da América do Sul estavam sendo enviadas em navios carregados de ouro, prata, açúcar e outros produtos valiosos para a Europa. Esses navios se tornaram alvos perfeitos para ataques. Muitas vezes, as próprias coroas europeias incentivavam esse tipo de ação por meio das chamadas cartas de corso. Essas cartas autorizavam marinheiros a atacarem embarcações inimigas em nome de seu reino. No entanto, muitos desses homens se transformaram em piratas de fato, atacando qualquer navio que encontrassem, independentemente da bandeira hasteada. Um exemplo emblemático desse fenômeno é Henry Morgan. Ele começou como corsário a serviço da Inglaterra, atacando colônias espanholas no Caribe. Suas façanhas foram tão lucrativas que a própria coroa britânica acabou o reconhecendo oficialmente. Morgan saqueou cidades inteiras, como Porto Belo e Cidade do Panamá, causando destruição e enriquecendo às custas de milhares de vidas. Apesar de ser visto como criminoso pelos espanhóis, em Londres ele foi tratado como herói. Foi até nomeado cavaleiro e se tornou governador da Jamaica. Esse contraste mostra como a linha entre pirata e herói nacional era muito tênue. Dependia basicamente de para quem ele trabalhava. Outro nome que se tornou lendário foi Edward Teach, mais conhecido como Barba Negra. Ele é provavelmente o pirata mais famoso da história, mas a realidade é que sua imagem assustadora foi cuidadosamente construída para espalhar o medo antes mesmo de qualquer combate. Barba Negra usava cordas em chamas sob o chapéu, criando uma aura de fumaça ao redor do rosto, o que dava a impressão de uma figura quase demoníaca. Armado com várias pistolas e facas, ele transformava sua presença em um espetáculo de terror.
A estratégia era simples: se o inimigo se rendesse antes da luta, menos sangue seria derramado e mais rápido o saque acontecia. Embora a imagem dele tenha sido exagerada com o tempo, não há dúvida de que Barba Negra foi um homem brutal e temido por todos. A pirataria, no entanto, não era composta apenas por homens. Mulheres também desempenharam papéis de destaque, e suas histórias foram ainda mais chocantes, considerando a sociedade extremamente patriarcal da época. Anne Bonny e Meredith são os exemplos mais famosos. Anne Bonny nasceu na Irlanda, mudou-se para o Caribe e acabou se envolvendo com Calico Jack, outro pirata famoso. Ela se vestia como homem para lutar lado a lado com os outros piratas e era conhecida por sua coragem e ferocidade. Meredith também se disfarçava de homem e navegava em navios de guerra antes de se unir aos piratas. As duas lutaram juntas em diversas batalhas, desafiando completamente as convenções de gênero de seu tempo. Quando foram capturadas, escaparam da forca, alegando estarem grávidas. As lendas que nasceram em torno delas mostram que a realidade da pirataria podia ser ainda mais impressionante que qualquer ficção. Mas não se engane. Apesar de toda essa aura de aventura, a vida de um pirata era extremamente dura e curta. As condições nos navios eram terríveis. Doenças como escorbuto, disenteria e febres tropicais matavam muitos tripulantes. A alimentação era precária, baseada em biscoitos duros infestados de insetos, carne salgada e água que rapidamente apodrecia. Além disso, a vida de um pirata era constantemente marcada pelo risco de captura. As potências europeias investiam pesadamente em caçadas contra eles, e a punição para a pirataria era sempre a mesma, e a morte. A forca em praça pública era a forma mais comum de execução, usada como exemplo para desencorajar outros marinheiros. No entanto, é importante entender que, para muitos homens e mulheres da época, tornar-se pirata era uma alternativa diante da miséria e da opressão. Os marinheiros que trabalhavam em navios oficiais viviam sob condições brutais, recebendo salários miseráveis e sofrendo castigos físicos constantes. Nos navios piratas, por mais estranho que pareça, havia uma forma rudimentar de democracia. O capitão era eleito pela tripulação e poderia ser destituído se não agradasse. Os saques eram divididos de maneira relativamente justa entre os membros, algo impensável em outras estruturas sociais do período. Essa liberdade atraiu muitos marinheiros que preferiam arriscar a vida na pirataria do que continuar submetidos a regimes severos e desumanos. Ao longo do tempo, a pressão das potências coloniais se intensificou. No início do século XVIII, a presença de piratas no Caribe e no Atlântico havia se tornado insustentável para o comércio. Tratados entre nações começaram a restringir a prática do corso, e a pirataria passou a ser caçada com mais intensidade. O fim da chamada Idade de Ouro da pirataria foi marcado por execuções em massa. Centenas de piratas foram enforcados em portos como o de Londres, Kingston e Nassau. A mensagem era clara: que não havia mais espaço para a pirataria no mundo dominado pelos impérios europeus. No entanto, a figura do pirata não desapareceu da imaginação popular. Pelo contrário, as histórias de suas façanhas se espalharam e foram romanticamente transformadas ao longo dos séculos. Baladas, peças de teatro, romances, e mais recentemente, filmes e séries de televisão criaram uma versão muito mais leve e aventureira dos piratas. Essa versão geralmente omite a violência extrema, a fome e a morte,
e foca apenas no espírito de liberdade e aventura. Mas a realidade foi muito mais sombria. Os piratas reais. E mesmo que a Idade de Ouro tenha terminado, a pirataria nunca deixou de existir. Completamente. Até os dias de hoje, em diferentes partes do mundo, como no Golfo de Aden e em algumas regiões do Sudeste Asiático, ainda há ataques de piratas modernos contra navios mercantes. Claro, eles não usam espadas ou chapéus extravagantes, mas sim armas de fogo e barcos rápidos. Isso mostra que a pirataria não é apenas um fenômeno do passado, mas sim uma prática que se adapta aos tempos e continua existindo de diferentes formas. Se observarmos bem, a história da pirataria revela muito sobre o funcionamento do mundo. Mostra como impérios construíram riquezas, como sociedades reagiram à opressão, como a marginalidade se transforma em resistência e como a cultura popular molda nossa percepção da realidade. Quando assistimos a um filme sobre piratas, vemos apenas uma versão romantizada, mas por trás dela existe uma história real de dor, violência, coragem e contradição. A história dos piratas reais é um espelho sombrio do que a humanidade é capaz de fazer quando se vê diante da miséria, da ambição e da busca por poder. Eles foram criminosos. Para muitos, heróis para outros, acima de tudo, seres humanos que escolheram enfrentar o mundo de uma maneira brutal e intensa. O legado que deixaram ainda nos fascina. Justamente porque toca em temas universais, e liberdade, rebeldia, sobrevivência e enfrentamento contra forças maiores. Se você gostou dessa viagem pelos mares sombrios da história, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho e a trazer mais histórias como essa. Afinal, aqui no Além do Tempo, a nossa missão é revelar os bastidores reais do passado, sempre com responsabilidade e clareza. Muito obrigado por assistir e até a próxima.